Game of Thrones é uma das séries mais brutais que a TV já viu. Não era só sobre tronos, dragões ou batalhas, era sobre o preço que as pessoas pagavam pelo poder. Cada decisão tinha sangue envolvido e a crueldade era quase uma lei em Westeros. Uns usavam ela para sobreviver, outros por puro prazer. Exatamente, Ricardo. E o mais assustador é que Game of Thrones não precisava somente de criaturas sobrenaturais para ser sombria e brutal, porque os próprios humanos eram os verdadeiros monstros. No vídeo de hoje, a gente vai relembrar os personagens mais cruéis de toda a série, os mais impiedosos, os mais odiados pelo público. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Gregor Clegane, mais conhecido como Montanha, não é apenas um vilão, ele é o próprio terror de Westeros em forma humana, a personificação da violência. Em um mundo cheio de intrigas e estratégias, ele representa algo muito mais primitivo, a brutalidade pura, um tipo de crueldade que nem precisa de justificativas. Cada aparição dele na série é acompanhada por uma sensação de desconforto, porque você sabe que o sofrimento está prestes a acontecer. Enquanto outros personagens manipulam, traem ou discursam, Montanha simplesmente executa, ele não pensa, ele age. Gregor existe pra infligir dor. Não é questão de vingança nem de ódio. Ele mata porque é o que ele é, um monstro feito pra destruir. Servindo a casa Lannister, Montanha se torna o soldado de guerra perfeito, sem empatia, sem remorso, apenas obediência cega. Ele não luta por glória nem por ambição, luta porque é a única coisa que sabe fazer, e o resultado é um rastro de corpos, medo e destruição. O mais assustador em Montanha é que ele não precisa nem falar para ser lembrado, sua presença é suficiente para congelar qualquer cena. Ele mata, tortura e destrói como se fosse uma tarefa qualquer, o que torna o personagem ainda mais aterrorizante. Desde jovem, a violência já era sua linguagem. Ele queimou o rosto do próprio irmão Sandor por um motivo insignificante, marcando não só a pele do garoto, mas o resto da vida dele. E o tempo só fez essa crueldade crescer. Um dos atos mais brutais foi o assassinato de Elia Martell e de seus filhos, um evento tão chocante que simplesmente marcou o Westeros e acendeu uma chama de vingança. Quando Oberyn enfrenta Gregor em um dos duelos mais intensos da série, é como se todo aquele passado de horrores estivesse sendo cobrado, mas a justiça, como sabemos, não chega. Montanha vence, esmagando a cabeça de Oberyn diante de todos e provando mais uma vez que naquele universo a brutalidade sempre fala mais alto. Depois disso, ele próprio é levado à beira da morte, mas nem isso é o fim. Qyburn traz Gregor de volta à vida, mas renascido. O pouco de humanidade que restava desaparece por completo. Ele vira basicamente uma máquina de matar. Ele se transforma em algo além de um homem, um corpo movido por ordem, sem alma, sem emoção, sem limite. O olhar vazio, a ausência de emoções e a força desumana fazem de Gregor Clegane um símbolo do mal absoluto, uma força da natureza criada para matar. Stannis Baratheon é o retrato perfeito de um homem que se destruiu acreditando estar certo. Ele nunca foi cruel por prazer, mas pelo que chamava de dever. Desde o começo, acreditava que o trono era seu por direito e faria absolutamente tudo em nome da justiça e da fé. É uma crueldade diferente, fria, lógica e inabalável. Ele não mata por ódio, mas porque acredita que é necessário. Para Stannis, o certo e o necessário eram a mesma coisa, e é justamente isso que o torna tão perigoso. Ele não é movido por impulsos, e sim por convicção. Acredita ser o único homem justo em meio a um mundo corrupto, e essa certeza o transforma num tirano disfarçado de herói. Stannis é aquele tipo de personagem que mata em nome da ordem, que vê a violência como um preço inevitável para alcançar a verdade. Stannis é a tragédia do homem que confundiu justiça com fanatismo, alguém que acreditou estar lutando por um ideal maior, mas que na verdade acabou destruindo tudo que tocou. A frieza dele é o que mais impressiona. Stannis sempre se viu como o rei legítimo, o homem que carregava o fardo da razão, mas sua jornada, ironicamente, foi marcada por execuções, punições e decisões sem piedade. Ele não enxerga nuances, para ele tudo é preto e branco, certo ou errado, e quem discorda morre. E é aí que entra Melisandre. Ele não a segue por fé, e sim por conveniência. Vê nela uma arma, uma vantagem sobrenatural que podia garantir sua vitória. Stannis tenta se aproveitar da fé, transformando o místico em estratégia
de guerra, mas quando chega ao ponto de sacrificar a própria filha, é como se tudo desabasse. A cena é o ápice de seu colapso moral, o ato mais cruel e imperdoável de Stannis, o momento que ele se revela como um monstro por completo. E o mais irônico é que faz isso acreditando ser o preço da vitória, mas tudo o que ganha é o vazio. O exército abandona, Melisandre foge e o que resta é um homem derrotado por suas próprias convicções. No fim, a frieza que sempre o guiou é a mesma que o leva à ruína. Desde o começo, Cersei Lannister sempre teve ambições escondidas atrás do olhar frio e dos seus sorrisos calculados. Mesmo quando ainda não tinha poder real, ela já sonhava em comandar, em ser temida e respeitada como a verdadeira rainha de Westeros. Orgulhosa e manipuladora, Cersei nunca aceitou ser apenas uma peça no jogo. Ela queria ser quem movia as peças. Mas o que realmente define a crueldade dela é o amor. O amor por Jaime e principalmente pelos filhos. É um amor corrompido, possessivo, doentio. Cersei ama como quem sufoca, protege como quem destrói, e com cada perda, com cada morte de um filho, algo dentro dela morre junto, mas o que sobra é sempre mais amargo, mais frio e mais perigoso. O luto não desperta compaixão, desperta raiva, e essa raiva é o combustível de sua ascensão. Quando Tommen morre, o último resquício de humanidade desaparece, e no lugar surge uma mulher disposta a incendiar o mundo inteiro para não perder o trono. E o ápice dessa transformação vem no incêndio do septo, talvez o momento mais icônico e cruel de toda a série. Cersei planeja tudo com uma precisão cirúrgica. Enquanto o templo sagrado explode e centenas de pessoas morrem queimadas, ela observa de longe, calma, com uma taça de vinho na mão. É a vingança perfeita e o auge da sua crueldade, eliminar todos os inimigos de uma vez só, o Alto Pardal, Margaery e os Tyrell, e se coroar como a única força de poder que restou. Aquele olhar dela enquanto o fogo verde consome o septo resume quem Cersei se tornou, uma mistura de triunfo, vingança e vazio absoluto. Depois disso, ela reina pelo medo. Westeros não a segue por lealdade, mas por pavor. Ela governa um trono feito de cinzas, sustentado por cadáveres e ameaças. Cersei Lannister não quer ser amada nem admirada, ela quer ser temida. O mais assustador é que, no fundo, ela acredita que tudo isso faz sentido. Acredita que só o medo mantém a ordem, que só a força impede o caos. E isso é o que a torna uma das figuras mais cruéis e imponentes de toda a história de Game of Thrones. Joffrey Baratheon é o retrato perfeito do que acontece quando alguém cresce cercado de poder e sem nenhum limite. Desde pequeno, ele teve tudo: riqueza, proteção e bajuladores prontos para concordar com qualquer coisa. Nunca ouviu um não, nunca precisou lidar com consequências, e isso o transformou num dos personagens mais desprezíveis e perigosos de Game of Thrones. Quando sobe ao trono, Joffrey não governa, ele brinca de ser rei, tratando o poder como um novo brinquedo que precisa ser exibido. Cada decisão dele é um impulso, cada ordem um espetáculo. É a definição do tirano precoce, fraco por dentro, mas com poder demais nas mãos. E o pior é que ele gosta do que faz. Joffrey sente prazer em humilhar, torturar, em ver o medo nos olhos das vítimas. As cenas com a Sansa mostram bem isso. Ele não quer apenas puni-la, quer provar que ninguém tá acima dele. As execuções públicas, as provocações, as risadas cruéis, tudo é feito para reafirmar o ego de um garoto que confunde autoridade com crueldade. Ele nunca mata por dever, nem por estratégia. Mata porque gosta da sensação de ser temido. O que torna Joffrey ainda mais trágico é entender de onde vem esse monstro. Ele é, no fundo, o produto da própria Cersei, uma mãe que o criou como reflexo da própria ambição, mas sem o controle, sem a inteligência e sem o medo das consequências. Cersei o protege de tudo, o ensina a se achar invencível, e o resultado é um tirano mimado e impulsivo que acredita ser um deus. Sem Tywin por perto para colocar limites, ele se torna uma bomba prestes a explodir. Mesmo o homem mais poderoso de Westeros sente vergonha do neto, porque sabe que Joffrey representa o que há de mais podre no legado dos Lannister, poder absoluto sem nenhuma responsabilidade. E é por isso que sua morte no casamento roxo é tão marcante. É o primeiro momento em
que a justiça parece real naquele mundo, Joffrey morreu como viveu, de forma teatral, barulhenta e cruel, engasgando diante de toda a corte, enquanto o rosto fica roxo e o olhar se apaga. A cena é quase poética, o garoto que se alimentava da dor dos outros finalmente sente na pele o pavor que espalhou. É o destino mostrando que até o rei mais protegido de Westeros não é intocável. Quando morre, Joffrey não deixa um legado, deixa um aviso sobre o preço de brincar com o poder. Ramsay Bolton não é apenas violento, ele é metódico, cirúrgico na maneira como destrói suas vítimas. Ele não mata por necessidade, e sim por prazer. Seu verdadeiro vício é o controle. Ramsay gosta de observar o medo crescendo, de desmontar as pessoas pouco a pouco, de quebrar o espírito antes de tirar a vida. É o tipo de crueldade que vai além da dor física. Ele quer ver o desespero nos olhos, o momento exato em que alguém perde toda a esperança. Ramsay caça mulheres por esporte, promete liberdade e em seguida solta seus cães para caçá-las como se fossem presas. E o mais perturbador é o sorriso constante no rosto, como se cada ato de tortura fosse uma brincadeira. Ramsay é o vilão que se diverte com o sofrimento, não há nenhum traço de culpa ou empatia. Cada gesto é calculado para prolongar o terror, para transformar o sofrimento em entretenimento. E quando você pensa que ele chegou ao limite, ele simplesmente vai além, porque o limite para Ramsay é só o ponto onde a diversão realmente começa. O arco dele com Theon Greyjoy é a prova disso. É uma das sequências mais cruéis de Game of Thrones. Ramsay não queria apenas punir Theon por ter traído os Starks. Ele queria apagá-lo completamente, o transforma em podre, um homem quebrado, sem nome, sem vontade própria. Ele não mata Theon porque a morte seria um alívio, prefere assistir a destruição lenta da identidade dele, a transformação de um homem em um fantoche. E o mais assustador é que Ramsay faz tudo isso com um olhar de calma, com um sorriso de quem tá apenas se divertindo. Diferente de Joffrey, ele é inteligente, manipulador e sabe disfarçar o sadismo com charme. Ele fala baixo, age com cautela e faz o horror parecer natural, normal. É o tipo de vilão que não precisa de um trono, porque o caos é o seu reinado. E é justamente por isso que o fim dele é tão satisfatório. Ser devorado pelos próprios cães, as mesmas criaturas que usava para caçar e torturar, é o ciclo da crueldade se fechando. E Sansa, uma das suas maiores vítimas, assistindo em silêncio, é o símbolo perfeito da justiça de Westeros. Ramsay Bolton é o ápice da maldade na série, o mal puro, sem empatia, sem redenção, o puro sadismo em forma humana. Mas então esse foi o vídeo de hoje, e se você curtiu a nossa análise, não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, deixar o like, compartilhar e hypar também. Ricardo, deixa aí nos comentários também se tem outro personagem que merece entrar nessa lista. E lembrando que a gente tem uma playlist só de Game of Thrones aqui no canal, então dá uma passadinha lá, beleza? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera!